Bom dia. Hebreus 7, a partir do versículo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 11. Estamos comentando como ontem sobre Melquisedeque. Melquisedeque, explicando o porquê, quando fala-se em Cristo, que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus veio, se manifestou como um sacerdote para receber os dízimos de Abraão, para abençoar aquele que tinha as promessas. Por esse motivo, Abraão devolveu para ele os dízimos de tudo e recebeu a bênção. Assim como ele trouxe o pão e o vinho, quando veio ao encontro de Abraão para abençoá-lo. Porque o pão e o vinho, o pão prefigurando a sua carne e o vinho o seu sangue. Sendo assim, versículo 11, se houvesse uma maneira de alcançar perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante a sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria necessidade de levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Os judeus ainda teimam em seguir uma lei que já foi cumprida, querem de toda maneira justificar o sacerdócio através da tribo de Levi. Eles falam muito no sacerdote Arão e outros, mas nós sabemos que o único sacerdote que pode interceder por nós, nos curar, nos salvar e fazer tudo, chama-se Jesus Cristo, que ele veio anterior à lei, a Levi, a todo mundo. Ele veio, abençoou Abraão, que de Abraão posteriormente Levi. E então o que ocorre? Estamos em Jesus, ele é o nosso sacerdote, ele é sacerdote para sempre. Porque se resolvesse o sacerdote humano pudesse solucionar a questão da vida, da salvação, não tinha necessidade de Jesus ter vindo. Não tinha necessidade de termos um outro sacerdote, a não ser o sacerdócio a partir ali de Abraão, a partir de Levi e outros. Mas sim, nós tivemos necessidade de ter um sacerdote que pudesse nos salvar, que é Jesus Cristo, que veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Versículo 12 fala: pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Mudou o sacerdote. O sacerdote é Jesus Cristo. Então, seguimos a ele. A lei ditada por ele. É ele. Tudo é Jesus. Então, não justifica, não tem explicação
as pessoas quererem explicar, justificar, praticar. Mas que é atos, mandamentos da lei. Versículo 13. Porque aquele sobre quem se faz estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. A descendência humana de Jesus é Judá, não é Levi. E a tribo que foi escolhida ali, né, para servir o tabernáculo era Levi, mas Jesus veio de Judá, estou falando humanamente, e não de Levi. E a tribo de Judá, ninguém nunca tinha servido no tabernáculo do Senhor, servido ao Senhor, mesmo porque era impedido, uma vez que somente o pessoal da tribo de Levi é que podia cuidar, orar, cantar, tocar, até mesmo ser porteiros dos templos, da sinagoga deles. Versículo 15. E esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo a linhais, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Não foi através de mandamento este ou aquele, ordenança essa ou aquela, porque Moisés diz. Não foi nada disso. Que surgiu Jesus, que veio Jesus. Não foi nada através, porque o que Moisés fala seria sacerdote da tribo de Levi. Não fala de Judá. Mas a descendência humana terrena de Jesus seria Judá. Jesus veio como sacerdote semelhante, com a semelhança de Melquisedeque. Nós vimos que é o rei de paz, rei de justiça, que não tem pai nem mãe, nada. Fugiu, apareceu ali naquele momento. De acordo com o poder de uma vida inextinguível. 17. Porque sobre ele está escrito: Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade. Então, vamos prestar bem atenção no versículo 18. Assim, o mandamento da lei lá de Moisés, ela é anulada por causa da sua fragilidade e da inutilidade. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Eu sempre teimo em afirmar que eu não consigo entender o porquê alguns supostos pastores, pregadores, líderes teimam em querer pregar, ensinar, baseado na antiga lei. Eu não posso de maneira nenhuma falar de Jesus
está querendo trazer os mandamentos, as ordenanças de Moisés para que ele colocá-la na graça, no Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós não vivemos nela, nós vivemos exclusivamente em Jesus. Ou seja, ela foi para nós. Ela se cumpriu 100% em Jesus. Ela se cumpriu, acabou, foi anulada. Por isso é que o versículo 18 fala: assim um mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada. Sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Muitos, ao longo da história, tem vários sacerdotes, nós falando de Bíblia aqui, que se transformaram em sacerdotes. Só que, neste caso de Jesus, existe um juramento do próprio Deus, do próprio Pai. O Senhor Deus disse: olha, Deus jurou e falou: não vai se arrepender. Você é sacerdote para sempre. Jesus é sacerdote para sempre. Para sempre. Sacerdote. Versículo 22. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Jesus é a garantia da nossa salvação. É a garantia de uma aliança superior, de um testamento superior àquele primeiro. O primeiro testamento, a primeira aliança que Moisés trouxe, através de sangue de animais, aspergindo sangue de cordeiro, de cabrito, de bodes, foi anulado. Jesus derramou seu sangue, foi sangue de animais, não. Uma vez só, não tem que estar todos os dias oferecendo sacrifício, não. Uma única vez. Para nos dar vida, para nos dar salvação. Então, ele é a segurança, a garantia de uma aliança, de um testamento muito, muito superior. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. É nele que nós vivemos. Eu não vivo em Moisés. Eu não vivo em nenhum profeta, Elias, aquele, não. Nós vivemos em Jesus. Ok? Muito bem. Nós lemos hoje o capítulo 7 de Hebreus até o versículo 22. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 23. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.